Olá! Hoje eu vou mostrar para vocês como se faz a criação e a manipulação de vetores utilizando a biblioteca NumPy da linguagem de programação Python. Então, como vocês podem ver aqui, eu já tenho meu notebook aberto, ele está aqui com o nome de vetores, e para que possamos declarar vetores, a gente precisa fazer a importação da biblioteca NumPy. Então, vamos lá. Import NumPy as NP. Essa biblioteca, geralmente, ela tem essa abreviação NP, mas vocês podem colocar qualquer nome que for mais adequado, mas acabou se convencionando o uso de NP. Então, por exemplo, se eu quiser criar um vetor que contém 5 elementos zeros, né? Como é que a gente faz essa declaração? Então, eu preciso chamar a biblioteca NumPy, então np zeros, de tamanho 5. Então, ele foi e gerou um array, né? Como é que eu sei que é um array? Porque aqui no output ele diz que é um array. Também, se utilizarmos a função type, np_zeros5, ele vai dizer que é um array NumPy, tá? Como vocês já sabem, que toda vez que o Jupyter imprime o resultado na tela, é porque ele não salvou esse resultado em nenhuma variável. Se quisermos depois manipular esta variável, a gente precisa primeiro guardá-la. Então, eu posso dizer aqui que A recebe NP05. Dessa vez não foi impresso nada na tela, porém, se eu perguntar quem é A, ele me diz que A vale esse vetor de zeros. Agora, se eu quisesse mudar o último elemento deste vetor, ao invés de ser 0, se eu quiser colocar um número 3. Então, para acessar o último elemento, eu faço A-1 igual a 3. Quem é A? 3. Agora, se eu quiser transformar este último elemento não em 3, mas em 10, uma outra forma de acessar ele é acessar a posição 4, né? Lembrando que em Python a gente começa a contar as posições a partir do valor 0. Então, é posição 0, 1, 2, 3 e 4. Então, o A4 agora vale 10. Se você imprimir o A vale 10. Então, a gente pode também, se a gente quiser saber qual é a dimensão desse vetor, a gente faz assim, shape. Ele diz que este vetor tem 5 elementos, tá? Se a gente quiser também descobrir só o comprimento deste vetor, a gente pode usar também o comando len. Tá? Uma outra forma também de fazer a declaração de vetores, de preencher um vetor, se você já sabe previamente os elementos que este vetor irá conter, basta você dizer np array, aí abre parênteses e aqui você preenche uma lista, né? Então seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então você vai ter um vetor. Se eu quiser armazenar isso numa variável b, quem é b? E se quisermos checar o tipo de b, B é um array, tá? Então, a gente pode fazer assim. Outra forma também é utilizar o comando np linspace, onde você bota o primeiro elemento, coloca o último elemento e preenche. Ele vai de 0 a 7 e ele divide, né, os elementos aqui, eles estão igualmente espaçados. Se eu quiser definir qual é o tamanho desse vetor, por exemplo, 3, eu preciso determinar na terceira posição. Então, ele contém 3 elementos, 0, 3,5 e 7. Se eu quiser falar que ele contém 7 elementos, ou se ele contém 6 elementos. Então, eu acho que a biblioteca NumPy é uma biblioteca bem completa. Então, se a gente colocar aqui NumPy Python, vocês podem dar uma olhada em todas as funções que essa biblioteca tem. Ela é a documentação aqui. Ela tem várias funções já instaladas. Tem uns tutoriais, vamos lá. NumPy Basics, ou Array Creation. Aí aqui, por exemplo, na página NumPy, ela diz, né,
como é que você faz essa criação já determinando, né? Quando você já determina os elementos deste vetor, ou então quando você cria a partir de zeros. Também tem esse comando aqui, nparrange. Então, se a gente vier aqui e colocar nparrange 5, ele vai criar um array de 0 a 4 com 5 elementos para você. Também uma outra forma de você criar um vetor. E ele pode dizer, você pode determinar que os tipos das variáveis elas vão ser reais ou vão ser inteiras através desse comando adicional dtype. Como vocês podem reparar, quando você determina o início e o fim do vetor, utilizando o comando nparrange, o início ele é um elemento inclusivo, tá? E o fim não. Então ele não aparece aqui no vetor. Vamos testar isso. Se eu vier escrever nparrange, é um vetor que vai começar do 3 e vai terminar no número 9. Então, esse último elemento, ele não é inclusivo, tá? Se eu quiser que esse vetor seja um vetor de números reais, eu preciso colocar esse argumento extra, que é o dtype. Pronto, então eu sei que é um vetor de números reais por causa desse ponto aqui, tá? Quando ele é inteiro, ele não vai ter esse pontinho do lado do número. Um outro comando bastante útil, né, é a gente conseguir concatenar um vetor em outro. Então, por exemplo, se eu tenho um vetor A, nparrange, sei lá, de 4 elementos, quem é A, e um vetor B, que começa do 4 e termina no 9. Quem é B? Ótimo, vocês podem ver que A e B têm dimensões diferentes, né? Eles têm comprimentos diferentes. Se eu quiser agora criar um vetor que, na verdade, é a concatenação do vetor A com o vetor B, como é que eu faço? Muito simples, eu posso utilizar a função concatenate da biblioteca NumPy. Então, basta eu definir aqui quem vai ser o meu primeiro vetor, vírgula, o segundo vetor, que ele faz a concatenação. Então, é bastante simples. Então, eu armazenei esse vetor resultante na minha variável C. Então, aqui eu tenho o meu vetor A e aqui eu tenho o meu vetor B. Uma outra função também da NumPy bastante utilizada é a função reshape. Então, por exemplo, se eu vier aqui e perguntar qual é a dimensão de C, ele define aqui que C tem 9 elementos, mas ele não define aqui o número de colunas, fica indefinido, né? Se eu quiser que C tenha obrigatoriamente uma coluna definida e 9 linhas, porém sem modificar os elementos deste vetor, para isso basta eu utilizar o comando reshape, -1 e 1. Quando eu faço isso, se eu perguntar aqui o shape, ele vai dizer que C tem 9 linhas e uma coluna. Esse -1, ele respeita o número de elementos que tem em determinado vetor. E esse segundo argumento indica o número de colunas. Então, por exemplo, o C tem 9 elementos, certo? Eu ainda não fiz essa mudança definitiva, né? Então, ele aqui continua tendo 9 linhas e nenhuma coluna. Então, se eu quiser agora que o C tenha 3 colunas, então o meu vetor C, que eu vou atualizar agora, né, vai ser C reshape 3×3. Então, quem é C? C agora é um vetor multidimensional, tá? Ele tem 3 linhas e 3 colunas, porque antes ele tinha 9. Então, o que ele fez? Ele pegou os 3 primeiros elementos, botou na primeira linha, e por aí vai. Então, se eu perguntar aqui qual é a dimensão de C, é 3×3. Então, como é que eu recupero agora? Eu faço que essa matriz, né, de C volte a ser o que era antes, ou seja, um vetor só com uma coluna. Então, para isso, eu vou criar um C2, que vai ser um reshape de -1 a 1.
Ah, sim, eu preciso definir que é C ponto por shape, né? Então, quem é o C2? C2 voltou a ser quem era o C antigamente. Então, C2. Shape é um vetor agora de 9 linhas e uma coluna. Mas por que utilizar um vetor de 9 linhas e uma coluna ao invés de utilizar um vetor de 9 linhas e nenhuma coluna, já que eles armazenam os mesmos elementos? Existem algumas outras bibliotecas em Python que têm funções que elas necessitam que o seu vetor tenha um número de colunas especificado. Então, se você não utilizar o reshape, você não consegue fazer a operação que você deseja. Então, o reshape é um modo de você alterar a dimensão do seu vetor sem alterar os elementos armazenados nele. Bom, eu espero que essa aula tenha despertado a sua curiosidade em se aventurar aí pelo mundo dos vetores em Python. Qualquer dúvida, escrevam nos comentários e até o próximo vídeo.